Olá, camaradas. Esse é mais um vídeo do Marxismo Bárbaro e acho que é o sexto ou sétimo vídeo que a gente está fazendo e toda semana vai ter uma atualização aqui, tá bom? Debatendo algo relevante, algo interessante sobre o mundo marxista, a teoria marxista e vamos aprofundando aqui os debates e fica à vontade para curtir, para poder comentar, para propor alguma pauta, tá bom? O tema hoje é polêmico, como tem sido os vídeos, têm sido um pouco polêmicos e aos próximos que eu estou planejando também serão um tanto. E tem um caráter um pouco. Ele acrescenta um lado de alerta ao militante que está assistindo, ao camarada que está assistindo, sobre o perfil da organização que se está construindo. Que tipo de organização os revolucionários precisam? Graças à Revolução Russa, consolidou-se a ideia de que a gente precisa de um partido muito específico, uma teoria do partido que Marx não elaborou, nem Engels, e que Lenin, para nossa sorte, elaborou um projeto de partido que é o Partido Revolucionário, que é o partido de tipo comunista, que é preparado para a ação, para a luta, para a revolução, um partido que se prepara para a revolução. Então, vários aspectos formaram o partido do tipo bolchevique, do tipo leninista, né? Por exemplo, se reunir em núcleos, se reunir o caráter conspiratório do partido, ele consegue ir para a ilegalidade. Se o partido vai para a ilegalidade, ou se surge uma ditadura no país, o partido tem meios de ir para a ilegalidade. Uma coisa que partidos reformistas não têm condição. Partidos reformistas se quebram com mais facilidade diante de grandes repressões ou diante de ditaduras. E aqui a gente vai debater o que é o Partido Leninista e o que não é. O partido. Vamos debater primeiro um pouco sobre o partido do tipo reformista e o partido do tipo centrista, que normalmente é centrista, mas nós vamos ter um vídeo só sobre centrismo, mas é um tipo de partido burocrático, centralismo burocrático. Quando se fala aqui em centralismo burocrático, se contrapõe ao centralismo democrático. Muitos que reivindicam o centralismo democrático não levam em conta que é centralismo e é democrático. Quer dizer, é democrático e é centralista, é uma democracia centralizada, ou seja, entre outras coisas, se debate dentro do partido, se toma as decisões dentro do partido, nos organismos do partido, e fora do partido se age como um só homem, como um só corpo e um só espírito, vamos dizer assim, um pouco mística, muito perigoso usar essas expressões em meio marxista, mas é isso, os marxistas quando vão para a prática vão de forma unificada, depois de debater internamente, depois dos organismos internos decidirem qual é o destino do partido, qual decisões o partido vai tomar, qual proposta o partido vai levar publicamente. Isso leva a questões que levam assim, mas como esses organismos internos são escolhidos e como esses organismos internos são decididos, como eles decidem e como é a democracia interna dentro de um partido bolchevique, como é o funcionamento interno. Nós temos o partido para fazer uma das comparações, a gente tem um partido do tipo reformista, que é muito comum nos chamados partidos anticapitalistas, que agregam revolucionários e reformistas dentro do mesmo partido. Então, partido do tipo anticapitalista, como o PSOL, como o Podemos, como o Syriza, são partidos como o novo partido anticapitalista na França, são partidos que permitem frações permanentes, ou seja, há permanentemente existência de tendências e frações de grupos dentro do partido. No Podemos, na Espanha é um pouquinho diferente, mas mesmo assim se permanece esse princípio. Em Portugal também com... Ah, eu esqueci o nome do partido agora, não vou lembrar o nome do partido agora, mas em Portugal tem um partido também anticapitalista que
que permitem frações permanentes, tendências permanentes. Qual é a consequência disso? Uma consequência é que o partido nunca age de forma unificada, nunca consegue agir com força, não tem estabilidade para poder mudar de fato a realidade e, prosperar como partido no sentido de fazer a revolução socialista. Uma segunda consequência é que os organismos de base, os núcleos, as células que reúnem os militantes de base, são uma confusão, ou seja, eles não decidem nada, é um ambiente parlamentar no pior sentido, é um ambiente em que militantes de diferentes frações se reúnem e disputam com o outro de forma fratricida, de forma quase violenta, de forma dura, as suas posições para ganhar os independentes que existem dentro do partido, que não ganham, que não estão dentro de nenhuma organização, de nenhuma fração. Então, os organismos de base, na prática, não são muito úteis para a prática, são um ambiente de disputa apenas. E torna um ambiente insuportável de disputa. No partido bolchevique também há disputa, mas são mais fraternais, porque não há disputa de correntes e tudo mais. Além disso, nesse tipo de partido tem muito infiltrado, porque o critério para entrar no partido não é dos melhores, não é tão criterioso entrar no partido. Então tem provocadores, tem infiltrados, e o mais importante, tem reformistas, tem gente que tem um projeto parlamentar, tem um projeto de preservação do capitalismo, e parte desses reformistas, não todos, mas boa parte, são oportunistas. São gente que querem ser os melhores gestores do Estado capitalista. Então é um problema aí. E uma coisa que o Álvaro Bianchi chamou a atenção em um artigo dele, muito interessante, apesar de que eu acho que o Álvaro Bianchi hoje é pessoalista, é mais próximo do pessoal. Aqui eu quero fazer um adendo: não há problema participar do pessoal. Pode ser tático, pode ser positivo, pode ser bom e ótimo participar do pessoal durante um certo período, um grupo revolucionário participar do pessoal. Mas o pessoal em si não é um partido revolucionário, não é um partido bolchevique. Tem que deixar isso bem claro. E os camaradas que são do pessoal não são oportunistas em si, e a maioria não é oportunista, mas tem um problema, que é o problema da democracia interna. Se o Congresso tem frações, se o partido e o Congresso do partido tem frações permanentes, então cada um em si pode ser mais livre, não ter uma disciplina forçada, cada um pode defender o que quiser. Isso parece democrático, parece democratista, parece liberdade maior para os indivíduos dentro do partido, expressa bem a intenção de classe média de criar uma liberdade individual maior. Mas tem um problema: os parlamentares defendem o que querem, não a posição do partido em si. Eles têm liberdade de defender o que bem quiserem, então eles têm mais direitos do que os outros, eles têm mais democracia do que os outros. Acaba sendo o que o Álvaro Bianchi chama de centralismo burocrático parlamentar, onde os parlamentares têm mais dinheiro, têm mais recursos, têm mais televisão, tem espaço na tribuna, então tem mais poder. E esse poder não é controlado pelo partido. O poder do parlamentar não é controlado pelo partido. Então o partido parece mais democrático e menos centralista, mas os parlamentares acabam são mais iguais do que os outros, têm mais direito do que os outros, têm mais capacidade do que os outros. E o Congresso, é muito comum nesses congressos puxar afiliados que não são militantes práticos do dia a dia da organização, mas que, como uma corrente ou um grupo de parlamentares são majoritários, têm recursos, eles conseguem somar para ser uma quantidade maior de filiados que não são militantes práticos, e assim vencer congressos, vencer votações, vencer plenários e tudo mais. Agora vamos para o partido do tipo bolchevique, propriamente dito. Primeira questão: o partido bolchevique permite frações, ou seja, grupos que disputam a política do partido e a direção do partido. Permite esse tipo de frações e permite tendências, ou seja,
Tendências são grupos que não disputam a direção do partido, mas disputam a política do partido alternativa, uma política alternativa à política oficial, uma mudança de política. O partido bolchevique permite frações e tendências como o partido de tipo reformista permite. Porém, eles são temporários. Essa é a diferença do partido bolchevique para o partido do tipo reformista. O partido bolchevique permite a existência de grupos para disputar a direção e grupos para disputar a política do partido, permite. Mas eles têm que ser temporários, ou seja, eles se formam, geralmente essa formação leva a um congresso, esse congresso elege a direção do partido e a política e vota a política do partido, e depois desse congresso, em geral, esses grupos têm que se desmanchar. Então, o critério do partido pode ter frações e tendências, grupos dentro do partido, mas tem que ser temporário. Se formam por algum motivo, por um erro importante do partido, porque a direção está indisciplinada, não é muito boa, se disputa, se gera um ambiente de debate, onde há partidos dentro do partido. Frações são partidos dentro do partido. No Partido Reformista, frações são isso também, são partidos dentro do partido. Dentro do partido do tipo bolchevique, leninista, existe temporariamente partidos dentro do partido que vão nos organismos disputar sua própria política, que vão no Congresso Nacional do Partido ou no Congresso Regional disputar sua própria política, ter uma proposta de direção do partido própria, e nos núcleos, nas células do partido, eles podem até disputar a política das células, como no partido do tipo reformista, mas com uma diferença, eles são temporários. Depois do congresso, depois da conferência, eles têm que ser desmanchados. Eles ganham ou perdem o debate, e depois de ganhar ou perder o debate, se dissolve todas as frações, se dissolvem todas as tendências do partido. São temporários para preservar o partido, a unidade do partido. Então a gente vê que o partido tipo bolchevique é democrático, não é só centralista, é democrático, que a direção é eleita, que se pode disputar a direção do partido, que se pode disputar a política do partido, mas são temporárias as frações, são circunstanciais, são conjunturais. Isso tem uma coisa que eu vou reforçar aqui, que se pouco sabe sobre o partido tipo bolchevique, que quando se formam frações e tendências temporárias, dentro das células do partido, dos núcleos do partido, das células que reúnem os militantes de base, se eu sou de uma fração, eu posso reunir os militantes da minha fração, elaborar uma política para a célula e aprovar na célula. E propor na célula, ou seja, eu atuo como um partido mesmo, ou seja, eu tenho capacidade, eu formo organismos da minha fração e eu na minha célula, que eu me reúno semanalmente, eu posso levar a política da minha fração como proposta para o núcleo, para a célula. Então, é uma coisa que pouco se sabe, não se formam, algumas correntes não formam um militante como deviam, e às vezes se esquece disso. Se disputa a política não só geral, mas também dentro das células, a política cotidiana, enquanto existem as frações, que depois têm que ser dissolvidas. Outra questão do partido bolchevique é que os dirigentes de células, os dirigentes do organismo, são eleitos pela base. Ou seja, se reúne 5 militantes de uma fábrica, de um setor. Esses 5 militantes elegem o dirigente político. O dirigente da célula é eleito pelos militantes de base. Assim como o Congresso e as conferências elegem as direções gerais, a célula do partido, o núcleo fundamental do partido, que reúne os militantes de base, elege o dirigente político. Então, esse dirigente político é eleito pela base e mais, ele tem um mandato revogável a qualquer momento. Ou seja, se na próxima reunião os militantes quiserem tirar o dirigente político da célula para substituir por um outro dirigente político, eles podem fazer isso a qualquer momento, em qualquer reunião. O dirigente político da célula,
Ele é eleito com mandato revogável a qualquer momento e tem que ser controlado pelos militantes. Isso nos leva à comparação com o partido do tipo centralista burocrático. O partido do tipo centralismo burocrático, que normalmente são partidos centristas, alguns casos são reformistas também. Centristas significa, em resumo, são reformistas, mas adotam certos aspectos mais radicais, vamos dizer assim. Eles são em parte mais radicais, mas não bastante. Eles não levam as ideias socialistas às últimas consequências. Então, são partidos que são burocráticos, que a direção é burocrática. Nesses partidos é proibido a existência temporária de frações e tendências dentro do partido, é totalmente proibido. Então a direção é uma ditadura interna, há um despotismo da direção do partido. Os congressos já são viciados, quando acontece congressos internos, já são viciados pelo partido, pela direção do partido, e aí há um despotismo da direção. Não são permitidos que os indivíduos se reúnam para formar frações para disputar a direção do partido e nem que se reúnem para disputar qual seria a política do partido. A democracia é cortada dentro desses partidos. Há, assim, aspectos de democracia, mas é para disfarçar, para poder não parecer tão despótico assim, tão ditatorial. A palavra é essa, ditatorial, o regime interno do partido. São partidos burocratizados. E os dirigentes, em geral, os dirigentes de núcleo, de célula, não são eleitos pela base. Veja-se que no partido de bolchevique, os dirigentes, os militantes elegem o dirigente político da célula. No partido de tipo centralista burocrático, os militantes não elegem o dirigente da célula e muito menos os dirigentes gerais do partido, por meio de congressos, né? Então acontece, por exemplo, no partido de tipo bolchevique, todos os militantes do núcleo elaboram política. É obrigação do dirigente político levar a cada reunião propostas práticas para a política da célula. É obrigação dele. Mas todos os militantes de certa forma, são obrigados, é quase um dever, de elaborar também política. Então a política é debatida e vários militantes podem levar propostas, podem levar mudanças parciais nas propostas e a proposta é votada. A proposta que tem mais voto é aprovada, certo? Então há um debate interno nos núcleos que se reúne semanalmente, de preferência semanalmente, principalmente em condições de legalidade, né? Então, quando não estão na ditadura. Então se reúne semanalmente e semanalmente debatem, com todos podendo levar a proposta, qual é a política do partido. É obrigação do dirigente levar a proposta, mas os outros também podem. E a proposta tem que ser votada. No partido tipo de burocrático, na prática é a direção, é o dirigente político, que muitas vezes não é eleito pela base, que decide a política do núcleo, da célula. Então, se ele for assim, maleável, ele pode até permitir certo debate de como aplicar a proposta, mas é ele que decide a proposta. A proposta vem de cima para baixo. Então, os núcleos os núcleos devem ser grupos de debate e trabalho, de teoria e prática, vamos dizer assim, de debater as ideias e levar para a prática. No partido burocrático isso não é tão vivo. É mais o dirigente quem elabora e ele usa o centralismo para poder fazer os militantes seguir a ideia dele. Então isso faz muita diferença se um partido é centralista burocrático ou centralismo democrático. No centralismo burocrático, os erros do partido são velados. Só aparecem os erros da direção do partido, ou os erros do partido, quando a direção quer fazer uma autocrítica.
imparcial e tal, mas nunca o bastante para botar em crise o próprio partido. Nunca o bastante para avaliar as coisas de forma clara. Então, nos congressos são assim, a direção é preservada normalmente. E o centralismo burocrático esconde, fica mais fácil esconder os erros do partido, e aí fica mais fácil esconder se um grupo de militantes de direção estão burocratizados no sindicato, se estão agindo de forma burocrata em outro sindicato, se os parlamentares estão agindo de forma oportunista, se estão ganhando um salário maior do que deve. Então a base não controla a direção no partido centralista burocrático. Não há possibilidade de controle, não há possibilidade de debate realmente vivo no centralismo burocrático. Então fica esse desafio, essa proposta e esse alerta aos... Camarada, o vídeo foi cortado, houve uma queda do vídeo, não sei como, mas fica aqui a conclusão do vídeo, tá bom? Ou seja, se sua organização você percebe que adota o centralismo burocrático e não o centralismo democrático, saia dessa organização, se desfaça dessa organização, fuja dela, porque é uma organização certamente oportunista. Sendo bem direto, indo direto ao ponto, há uma diferença vital entre o partido de tipo reformista, entre o partido de tipo centralista democrático e partido do tipo centralista burocrático. Então, teoricamente, a gente pode demonstrar que o centralismo burocrático está entre um extremo e outro. O centralismo burocrático parlamentar, que é dos partidos reformistas, permite uma liberdade individual formalmente grande, frações permanentes, tendências permanentes, e na outra ponta o centralismo burocrático proíbe frações e tendências, proíbe a elegibilidade dos dirigentes. Então, no meio, né, como a verdade costuma estar no meio, sem estar nas duas pontas, nos dois erros, fora dos dois erros, está o centralismo democrático, que permite frações de tendências, porém temporárias, não permanentes, e que se desmancham após os congressos, as conferências, e que os dirigentes de núcleos são eleitos, assim como os dirigentes nacionais são eleitos, tudo mais, para o partido agir de forma organizada. É isso. Concluo o vídeo, espero que tenham gostado e, reforçando o assunto, se o seu partido adota centralismo burocrático, quase inevitavelmente, é quase certo que ele seja um partido oportunista e não serve para a revolução socialista. Não sei se você sabe, eu vou dar alguns exemplos. Lenin, quando foi na Revolução de 1917, antes de abril, em março ali, ele fez um artigo que é contra a direção do partido. Em certas circunstâncias, você pode transformar polêmicas internas em polêmicas públicas, em certas circunstâncias, em certos tipos de polêmica e tudo mais, no partido tipo bolchevique. Mas é um exemplo. Lenin contrariou o partido, fez luta fracional para ganhar a posição do partido e ganhou, graças à democracia interna do partido, ele ganhou o partido para a Revolução Socialista. Graças à disputa interna. Se não fosse a disputa interna, o partido teria quebrado, ou teria havido uma ditadura militar na Rússia. E se escapou dessa ditadura militar graças ao centralismo democrático, que consertou os rumos do partido a partir dessa disputa de ideias que teve dentro. E teve outros fatos, por exemplo, havia rebeliões, o Comitê Regional de Petrogrado organizou rebeliões para forçar um congresso dentro do partido. Esses militantes foram expulsos do partido? Não foram, porque era claro para o partido que fazia sentido aquela rebelião interna dentro do partido para formar um novo congresso interno para debater os rumos do partido. Então, o partido tipo bolchevique, além de democrático, e centralista ao mesmo tempo, ou seja, age como uma só força, como só homem, com disciplina,
é o centralismo é uma reação à podridão capitalista, é uma forma de reagir à podridão capitalista. Por isso é aquela coisa, agir como só homem, agir como só corpo, todo mundo disciplinado e tudo mais, mas a democracia é o sintoma do socialismo. A democracia interna, a democracia partidária é o que dá o sintoma do socialismo. Enquanto o centralismo é uma reação ao capitalismo, uma reação necessária, a democracia como polo oposto é o sintoma do socialismo. É onde você, diferente do local de trabalho, diferente da sala de aula, diferente da fábrica, você pode opinar, você pode votar, você pode decidir os seus rumos, você pode decidir coletivamente as ações. Então, é isso. O centralismo democrático foi uma criação maravilhosa do Lenin, que ainda bem teve a Revolução Russa que tornou popular a ideia de centralismo democrático, né? Que fez com que várias organizações, fez com que a teoria da organização tipo leninista se tornasse popular. É isso, e qualquer dúvida, qualquer sugestão nos comentários, tá bom? Até mais.